Teresópolis deve ter 8 candidatos a prefeito este ano. Ciclofaixa vira debate e é tema inclusive no retorno da Câmara Municipal após o recesso legislativo. A operação policial leva 23 pessoas presas em 4 bairros de Teresópolis. Na passagem da tocha não foi apenas festa, teve também muito protesto. E o Festival Sesc de Inverno começa no próximo dia 12. Confira agora no Giro de Notícias. O Festival Sesc de Inverno este ano acontece no mês de agosto. Começa no próximo dia 12. Confira um pouco mais sobre o evento que movimenta não só Teresópolis, como também as vizinhas Petrópolis e Nova Friburgo. Com a apresentação de Paulinho Mosca, no dia 12 de agosto, começará em Teresópolis mais uma edição do Festival Sesc de Inverno. Mais de 930 horas de programação, com 250 apresentações culturais protagonizadas por 420 artistas. Estes são alguns números da 15ª edição do Festival Sesc de Inverno, que este ano vai até o dia 21 de agosto, em Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. Em 10 dias serão 53 apresentações musicais, 35 sessões de 21 espetáculos de artes cênicas, além de exibições de filmes, curta e longa-metragem, exposições, instalação tecnológica, oficinas, encontros literários e vários outros eventos. A maioria da programação é gratuita e as atrações pagas têm ingressos de até R$20. O evento é realizado pelo Sesc RJ, braço sociocultural do Sistema Fecomércio RJ. Em Teresópolis, o evento conta ainda com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista. Pensar em te esquecer, pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs, com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Além das atrações que nós falamos, do show do Paulinho Mosca, entre outros artistas que estarão apresentando seus espetáculos musicais durante o Festival de Inverno, também destaque para o teatro, com peças como Galileu Galilei, que tem no seu elenco Denise Fraga. Nós vemos aí algumas imagens da apresentação da peça durante sua turnê pelo país. Além disso, espetáculos como Ataúfo Bom Crioulo, destacando a vida de Ataúfo Alves, Bilac Vê Estrelas, Estúpido Cupido, baseado na novela dos anos 70, são outras atrações. Estaremos trazendo mais detalhes do Festival Sesc de Inverno na programação da sua TVA. Há 2000 anos, a humanidade acredita que o Sol e as estrelas do céu giram em torno da Terra, todos achando que estão imóveis dentro desta bola de cristal. Abrindo espaço agora para trazer uma matéria do governo do estado, que fala sobre um projeto da Procuradoria-Geral que pretende agilizar as demandas judiciais entre o cidadão e o próprio Estado. Vamos conferir. Tomara que, inclusive, possa funcionar efetivamente, pois ações contra o Estado levam anos para serem definidas e muitas vezes causam mais prejuízo aos cofres públicos, pois a demora faz com que os vencedores na Justiça consigam também recursos maiores do que a demanda inicial. Vamos conferir a matéria.
buscar a rápida solução de conflitos e contribuir para a diminuição das demandas judiciárias. Este é o objetivo do programa Mais Consenso, lançado pela Procuradoria-Geral do Estado. Através da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos, o programa tem como foco a conciliação e, em um primeiro momento, vai tratar de temas relacionados ao Detran e à Secretaria Estadual de Educação, reduzindo desta forma as ações contra o Estado. De 2014 a 2016, o número de processos da Procuradoria cresceu em quase 100 mil. E o número de procuradores e servidores da Procuradoria-Geral do Estado não consegue crescer na mesma velocidade. Então a conciliação se torna uma medida impositiva para a melhoria da qualidade da prestação do serviço jurisdicional. E agora é uma imposição do Código de Processo Civil, a mediação, a conciliação, a transação, esses institutos que impõem a conciliação dos conflitos sem que a gente tenha que ir ao Poder Judiciário para resolver todo e qualquer tipo de problema. A instituição de uma Câmara Pública de Solução de Conflitos no âmbito do Estado é extremamente bem-vindo, porque vai permitir que a Procuradoria, dentro do seu próprio ambiente, possa dar tratamento a questões independentemente de sua submissão ao sistema de justiça convencional, a uma solução por o juiz. Outra iniciativa do programa Mais Consenso é a formulação de um projeto de lei para prever acordos por parte do Estado com base na orientação do novo Código de Processo Civil, que prioriza a conciliação e a mediação. Certeza que esse programa vai dar certo e que a gente vai melhorar muito a prestação de serviço público, porque o que a gente visa com isso, basicamente, é atender a população. A ideia é que a gente possa expandir isso para outros órgãos, para que a gente possa ter mais câmaras de solução administrativa de conflito, evitando a judicialização e evitando, por isso, um passivo de indenizações contra o Estado no judiciário. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Teresópolis, mas vale uma dica que é para o teresopolitano e para o morador de qualquer cidade que sofre com esse período de estiagem das chuvas, principalmente quanto à respiração. Confira a dica do Ministério da Saúde. Quando tem uma queimada muito próximo de casa, de preferência se tem um paciente asmático e tal, se puder sair daquela região até que aquela fumaça saia, é importante, porque o paciente é bem possível que ele tenha crise. Normalmente as infecções virais, elas são muito comuns. Então, as rinossinusites, os resfriados, a gripe, influenza ou influenza A, as crises, no caso, aqueles pacientes que já, não é que a gente pegue, mas que já são asmáticos, tem maior quantidade de crise nessa época, alguns nessa época, alguns no final do ano. Então as coisas se dividem um pouquinho, mas é muito comum a gente ver pacientes asmáticos, crianças, né, no pronto-socorro fazendo inalação por conta dessa época do ano, justamente. Sorinho no nariz, colocar a criança, por exemplo, eu não tenho umidificador em casa, mas está muito seco. Vamos supor, no momento a criança se percebe que ela está muito carregadinha, liga o chuveiro, deixa um pouquinho de umidade no ar. Sei que não é tão ecologicamente correto, mas isso pode ser feito numa emergência. Toalhas molhadas, colocar próximo da cabeceira da criança onde ela dorme, porque muitas vezes a pessoa coloca uma toalha úmida, mas lá longe de onde a criança está. Lembrar que a umidade da toalha ela não vai tão longe, então colocar próximo da cabeceira para a criança dormir. As bacias de água, lembrar de trocar a bacia, trocar a água todos os dias, por conta que nessa época, apesar de ser muito incomum, ainda assim a gente pode ter insetos, né, aedes, essas coisas assim. Então, os mesmos cuidados na época da chuva em termos de água parada, a gente tem que ter na época da seca também. Voltando a falar sobre Teresópolis, a Câmara Municipal retornou na última terça-feira, dia 2 de agosto, do seu recesso legislativo. E um dos temas da sessão de retorno foi justamente a questão da ciclofaixa, que ganhou aí contornos de polêmica ainda maior do que já existia anteriormente, com a morte num atropelamento do ciclista Lucas Galvão, de apenas 15 anos. Independente de responsabilidade,
Nem ali foi uma fatalidade, o motorista errou, mas há também a preocupação com a questão da segurança do projeto da ciclofaixa. Isso é evidente. E justamente questionamentos nesse sentido foram feitos pelos vereadores na sessão do dia 2 de agosto. Na primeira sessão ordinária após o recesso, os vereadores da Câmara Municipal de Teresópolis aprovaram por unanimidade um pedido de informações sobre a polêmica ciclofaixa. De autoria do vereador Dr. Carlão, do PMDB, o requerimento pede esclarecimentos sobre a empresa construtora, quais os responsáveis técnicos pela ciclofaixa, qual a participação financeira do município no custo total da obra, cópia do projeto de implantação da passarela colocada sobre a ponte do Rio Paquequé e ainda cópia das autorizações dos órgãos responsáveis para a construção da passarela sobre a ponte do Rio Paquequé. Os vereadores aprovaram também por unanimidade moção para a colocação de sinalização refletiva com marcadores iluminados, como olho de gato, tartarugas refletivas na faixa vermelha da ciclofaixa, bem como a colocação de placas indicativas de ciclofaixa e complementar com faixas amarelas e as faixas brancas para pedestres, além de revitalizar a iluminação pública em toda a sua extensão. Essa questão da ciclofaixa tem sido uma das grandes polêmicas das últimas semanas em Teresópolis e que se agravou com a morte do jovem Lucas Galvão, de apenas 15 anos, atropelado nas proximidades da Casa de Saúde. A verdade é que o projeto tem muita coisa a evoluir, tem méritos e tem defeitos, mas o momento é um momento conturbado, é um momento político, e o uso político de ambos os lados, de situação e oposição, acaba distorcendo muitas vezes o debate central, que deve ser a condição melhor para a segurança de ciclistas, pedestres e motoristas. Por falar na política em Teresópolis, terminou o prazo para as convenções partidárias. Até o momento em que nós iniciamos a gravação deste giro de notícias, 8 partidos haviam lançado candidatos a prefeito. Até o final do dia 5, sexta-feira, poderia acontecer ainda a convenção do PCdoB, que não tinha confirmado nenhum lançamento de candidatura a prefeito. Tudo indica que ficaremos nesses 8 nomes que nós vamos conferir agora. Com o prazo para a realização das convenções dos partidos que pretendem lançar candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, terminando nesta sexta-feira, dia 5, até o momento em que iniciamos a gravação desta edição do Giro de Notícias, Teresópolis tinha 8 candidatos. A partir das convenções, os partidos encaminham as documentações, incluindo a ata das convenções, para a Justiça Eleitoral, que aí irá deferir ou não o registro das candidaturas. Nós vemos imagens da convenção do Rede Sustentabilidade, que fez o seu encontro na última segunda-feira, referendando o nome de Newton Salomão como candidato a prefeito, tendo o professor Hélio Delgado, do PDT, como seu candidato a vice-prefeito. Durante a semana aconteceram outras convenções, como, por exemplo, a do PSDB, que apontou o empresário Claudinho do Poço, Luiz Cláudio Barbosa, filho do ex-prefeito Luiz Barbosa, como candidato a prefeito. O vice ainda não estava definido. O PSOL lançou o deputado estadual Paulo Ramos, junto com o professor Rodrigo Cossenza, como candidato a vice-prefeito. Também durante a semana, o Partido dos Trabalhadores teve o seu evento onde lançou o vereador Cláudio Melo como candidato a prefeito, com o funcionário público Roberto Melo como seu candidato a vice. No domingo já haviam acontecido 2 convenções, uma delas do atual prefeito, Mário Tricano, do PP, que se lançou candidato à reeleição, com o seu vice, Sandro Dias, também como candidato. Ainda no domingo, o PMDB lançou o nome do médico e ex-secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Luiz Ribeiro, como candidato a prefeito. O seu vice é o Dr. Maurílio Schiavo, do DEM. No sábado, dia 30 de julho, o PTdoB havia lançado o candidato a prefeito André Couto, tendo o bombeiro militar Carlos Souza como seu vice. E anteriormente, o Partido Solidariedade lançou o nome do ex-prefeito Roberto Petro para concorrer a mais um mandato, tendo Marli Couto, do PSC, como sua candidata a vice.
Bom, não sabemos aí o futuro político de Teresópolis, mas o que nós esperamos entre esses 8 candidatos a prefeito, 8 candidatos a vice e centenas de candidatos a vereador que teremos com todos os partidos que estão lançando nominatas de vereador, é que a preocupação seja com a economia nos gastos públicos, com a recuperação do salário dos servidores, com um atendimento melhor na saúde, né, o que tem sido um grande problema nos últimos anos. Então, independente de quem vier a ganhar essa corrida eleitoral, o que nós esperamos é que o próximo prefeito de Teresópolis tenha projetos reais para retirar a cidade da crise em que vive. Bom, vamos agora falar sobre os protestos que ocorreram ainda na passagem da tocha olímpica por Teresópolis. Nós falamos durante a semana, mostramos aqui na programação da TVA uma parte dos protestos e também a festa que marcou a passagem da tocha olímpica pela cidade. Agora nós vamos falar com a presidente do SINDI-PMT, que comentou sobre a posição do sindicato no protesto realizado nesse dia. Então vamos relembrar um pouquinho essa questão aí da tocha olímpica em Teresópolis. Nós já exibimos durante a semana no Boletim Informativo e no Momento Esporte os detalhes da passagem da tocha olímpica pelas cidades com cobertura da TVA. Mas em Teresópolis, além da festa que você já conferiu, também tivemos momentos de protestos. Nós mostramos algumas imagens também do protesto, principalmente de servidores municipais e das vítimas da tragédia de 2011. E estivemos conversando com a presidente do SINDI-PMT, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que fez mais um desabafo contra a situação dos servidores municipais. Vale lembrar que durante a semana aconteceram pagamentos escalonados de parte dos servidores da Prefeitura de Teresópolis, causando insatisfação, e até o momento em que gravamos esta edição do Giro de Notícias, ainda não havia sido efetuado, até esta sexta-feira, dia 5, o pagamento dos aposentados e pensionistas, através da Terepré. Confira agora a entrevista com a presidente do SINDI-PMT. Fala da presidente do SINDI-PMT, André Pacheco. André, fala primeiro sobre essa movimentação que vocês fizeram hoje, de forma pacífica, nessa passagem da tocha aqui pela cidade. Exatamente. Nós queremos mostrar para toda a população brasileira que essa tocha é muito bonita, é um momento histórico, mas o Brasil está sem saúde, sem educação, o servidor público sem seu salário em dia, sem seu plano de saúde, seu vale transporte, sem vale alimentação. Nós estamos pagando um preço muito alto por uma Olimpíada. E eu acho que antes de a gente festejar as Olimpíadas, o brasileiro hoje tem que lutar pelos seus direitos. Quem é empregado do povo são eles, os gestores públicos. Eles têm que dizer pra gente o que está fazendo com o nosso dinheiro. Nós hoje temos vítima da tragédia, porque vai para 6 anos sem casa popular. Nós hoje temos o pessoal de hemodiálise descendo lá para a Baixada, gente morrendo toda semana, há muito tempo, há mais de 5 anos. Ontem essa ciclofaixa já fez a primeira vítima, tragédia anunciada. Então o servidor público também está aqui denunciando esses atos do gestor público. Não adianta dizer para mim que está em crise financeira quando a gente vê uma obra dessa, quando a gente vê um monte de gente sendo contratado, OS sendo contratada por 16 milhões, um monte de gente sendo contratado, cargos de confiança à vontade. Que crise é essa? Compra de máquina de xerox, mais de 3 milhões de reais. Então a crise só existe para o bolso do servidor público. E é por isso que a gente está aqui, para mostrar que Teresópolis é uma cidade que está sofrendo os desmandos de um prefeito que não respeita a vida do trabalhador e nem do teresopolitano, que está aí. Hoje morreu um menino de 16 anos andando de bicicleta nessa ciclofaixa que a gente vê que é um local para morrer gente.
Com relação, você falou agora da OAS, como é que está aquela situação dos trabalhadores, que foi uma das polêmicas dos últimos dias, com relação às pessoas que estavam trabalhando em UPA, PSF? Pois é, Maurício, eles foram coagidos, estão coagindo. Ontem, inclusive, o agente público, o gestor público, esteve na UPA coagindo o trabalhador para assinar uma carta de demissão com o próprio punho. Quem nos procurou, nós entramos em contato com o sindicato lá embaixo deles, que já fizeram a denúncia ao Ministério Público Federal, que é o da Ministério do Trabalho, né, a Justiça do Trabalho. Nós também fizemos a denúncia. Eu não posso representá-los juridicamente por causa da unicidade sindical, mas podemos orientá-los e orientamos a não assinarem. Já sabemos que muitos se sentiram coagidos ontem, assinaram. Nosso jurídico já pesquisou, essa assinatura não tem valor. O único problema é que eles vão ficar sem seguro-desemprego dia 31 de dezembro. Vão ficar desempregados e sem seguro-desemprego. É isso que a gente não queria, né? Mas o resto dá para ganhar na justiça daqui a 4, 5 anos. Chegando próximo ao final desta edição, vamos agora para as notícias policiais. Depois aí, menos de um mês, né? Na verdade, cerca de 15 dias depois que Teresópolis passou pela Operação Conexão Penha, onde 21 pessoas foram presas em diversos bairros de Teresópolis e também no Rio de Janeiro, mais uma grande operação contra o tráfico de drogas esteve acontecendo esta semana, é o que você confere na matéria. Uma operação da Polícia Civil em Teresópolis resultou nesta quinta-feira, dia 4, na prisão de 23 pessoas e a apreensão de 3 menores. A ação contra o tráfico de drogas contou com o apoio da Polícia Militar e o Grupo de Apoio à Promotoria, o GAECO. Cerca de 80 policiais desarticularam uma quadrilha que atuava nos bairros Vale da Revolta, Matadouro, Fischer, Beira-Linha e Morro do Tiro. Segundo informações da Polícia Civil, a investigação durou 4 meses e concluiu que parte do comando do tráfico de drogas vinha de dentro de um presídio, onde também foram cumpridos 4 mandados de prisão. A droga que abastecia as comunidades de Teresópolis vinha da favela de Acari, no Rio de Janeiro. Todos os presos foram encaminhados para 110 DP e levados posteriormente para uma unidade penitenciária em Bangu, na capital. Os menores apreendidos seriam levados para o Instituto Dom Bosco. As imagens são do grupo Tere Repórter, Paulo Vicente, parceiro da TVA. Fechando o noticiário policial, nós vamos destacando o acidente que aconteceu no bairro do Meudon. Mais uma vez com imagens do grupo Tere Repórter, tem aí o atendimento a uma pessoa que foi vitimada em acidente ocorrido no bairro do Meudon, nas proximidades do viaduto. Foi uma colisão entre moto e carro e a vítima foi levada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis com escoriações na perna. Vamos lembrando que informações policiais no dia a dia da cidade você confere nas redes sociais do Grupo Tere Repórter e também no blog do repórter Paulo Vicente, parceiros aqui da sua TVA. E assim nós vamos chegando ao final desta edição do Giro de Notícias. Lembrando que você também pode ficar bem informado diariamente no site www.tvarthd.com.br ou também pelo blog do jornal A Gazeta Fluminense, parceiro aqui da TVA, que é o www.agazetafluminense.blogspot.com.br. Fique ligado, atualize-se sempre aqui na programação da TVA ou através da internet nesses sites e a gente convida você a continuar ligado aqui na programação da sua TVA, o canal 182 da NET em Teresópolis.